pessoal, estamos aqui mais uma vez para um episódio do Bora Falar de Negócios. Já estamos aí há bastante tempo no ar, nem sei por que estamos há tanto tempo no ar, segundo o meu amigo João, meu colega de bancada. Eu sei, é porque você é dono. Ele diz que é porque o professor Daniel atrai muitos seguidores e dá muito engajamento nos vídeos, segundo ele. Eu não acredito muito nisso, mas tudo bem. Pessoal, brincadeiras à parte, é muito bom estar com vocês de novo, sempre trazendo pessoas aqui muito importantes do ramo empresarial, do ramo de negócios, para falar um pouquinho com vocês. Você que é aluno, você que é professor, você que gosta de empreender, eu tenho certeza que hoje você vai ter uma experiência muito legal aqui no nosso episódio do Bora Falar de Negócios. João, apresenta para os nossos telespectadores quem é o nosso convidado de hoje. Professor, eu queria falar que nós estamos no ar, porque você é o dono, não tenha dúvidas disso. Eu acho que não é audiência, mas tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse o professor Daniel. Mais um episódio, estamos muito felizes. O nosso 20º, 40º, sei lá que episódio que nós já gravamos. Hoje o nosso convidado é internacional. Internacional? Internacional. Oh, quase 200 quilômetros daqui. Oh. Quase. Até um pouco mais, eu acho. It's necessary to speak in English in this episode. Me perdi nessa parte, se alguém puder colocar um Google Tradutor, mas tudo bem. O nosso convidado, ele é fundador da Mister Pão de Ló, de Bandeirantes de Cornélio. Tem uma parceria muito legal com o Resende e é digital influencer, é um cara super comunicativo e é meu xará. Você acredita? Ô, louco, mesmo nome? João Vitor. Exatamente. É requisito, mesmo. Eu acho. Agora então, hoje João Vitor pergunta para João Vitor. E aí o João Vitor dá a opinião do João Vitor. Ah, legal. Legal. Hoje eu vou ficar perdido aqui no meio. Então, nosso convidado, João Vitor Almeida, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado eu, tô muito feliz de estar aqui. Finalmente a gente conseguiu, demorou, mas saiu. E ó, não é internacional, hein? É muito perto ainda. 200 quilômetros vai dar aí, uns 250, talvez, mas isso mesmo. De verdade, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Queria estar aí pessoalmente, mas a gente vai marcar outra data e bora falar de negócio. Para começar, para dar o start do nosso episódio de hoje, quem é o João Vitor? Fala um pouquinho para nós de você, para o pessoal ficar sabendo quem é você. Eu sou o João Vitor. O seu é Vitor ou Victor? Pobre. Não é de pobre, é Vitor. Não, meu também, vou ficar tranquilo. Eu sou o João Vitor, tenho 26 anos, eu moro em Bandeirantes, fica uns 100 quilômetros de Londrina. Sou fundador da Mister, sou também agora proprietário do Resendog, que é uma franquia de fast food muito legal, que está crescendo demais, que eu também vou falar um pouco sobre. Sou filho único. Fiz 3 anos de arquitetura e abandonei para empreender. Trabalhei... O meu pai ele tem garagem de carro de vender, sabe? Vender carro, e eu trabalhei com ele lá antes de empreender. E foi meu primeiro emprego. Então, assim, eu já comecei no segundo emprego empreendendo. Assim, aquele mix, aquela loucura, aquele rolo. Você não tem nem muita experiência no trabalho, já vai empreender. E, enfim, eu sou muito comunicativo, eu gosto de conversar. Por mim, ó, a gente fica aqui, vai embora. E é isso, sou muito alegre, sou muito otimista. Acho que é o que me define, assim, me resume. Ô, João, como é que é? Então, você se apresentou um pouquinho. Agora fala um pouquinho da sua empresa. Como é que é a Mister, como funciona? Você tem 2 cidades diferentes, como você faz essa gestão? E para quem é de fora, se você puder também pontuar a distância de uma empresa a outra, porque muita gente é de fora, não sabe, Bandeirantes é perto de Cornélio, mas o quanto isso é perto, e um pouco da franquia também que você abriu aí. A Mister, né, a primeira é aqui, né, em Bandeirantes, onde eu comecei, onde eu nasci, cresci. E quando eu saí desse trabalho, na verdade, eu saí do trabalho para montar o que na época não tinha nem nome ainda, não era Mister Pão de Ló. E Bandeirantes é uma cidade bem pequena, tem uns 30 mil habitantes, 35 mil habitantes.
e tem bastante cidades, assim, menores ainda ao redor. Então, assim, o pessoal vem no médico, sabe? Então, assim, tem um movimento que não é só da cidade. E aí eu comecei a Mister aqui em 2020, comecei fazendo doce em casa mesmo, na cozinha de casa. E uma coisa assim que eu sou muito é focado e persistente, sabe? Muito mesmo, assim. Se eu coloco uma coisa na cabeça, e eu descobri isso no início da Mister, mas eu sempre me escutei muito, sabe? Assim, meu pai e minha mãe, por exemplo, são minhas vidas, mas assim, se é uma coisa que eu sinto que é para eu fazer, eu vou contra o que eles falarem, foi o que aconteceu com a Mister. Então a gente começou aqui porque assim uma cidade que é pequena, então uma doceria que acaba não sendo um produto primário, né? Uma ideia que a pessoa tipo sai de casa e fala, deixa eu ir ali comer um doce. Então a gente tinha muita preocupação, meus pais tinham muita preocupação. E como eu disse, a gente não começou pensando em ser uma doceria. Eu só queria sair do meu trabalho e para eu ter a renda ali, eu fui fazer brownie, que já era uma coisa que eu fazia. E aí as coisas foram acontecendo, daí a gente abriu em Cornélio Procópio, que é uma cidade, para vocês entenderem, Bandeirantes tem uns 35 mil habitantes. Cornélio Procópio é a metade do caminho entre Bandeirantes e Londrina. Então ali Bandeirantes e Londrina deve ter uns 100 km, então dá ali 50, 45 km Bandeirantes de Cornélio. Então eu tô ali, tipo assim, eu brinco que eu tô chegando lá em Londrina, entendeu? E aí a gente tem a segunda loja lá, em Cornélio Procópio. E aí faz uns 10 meses por aí que a gente inaugurou essa parceria com o Resendog, que é a franquia do Resende, que é youtuber, que muita gente conhece. E ele tem essa franquia de fast food, que o carro-chefe é o Dog Frango, que é um lanche bem tradicional aqui, né, na região de Londrina, Maringá, aí, todo mundo conhece. Então tem essa parceria, que a ideia foi, o início da parceria começou porque eles queriam testar um modelo de franquia. Eles já têm 2 modelos de franquia. Um que é a loja, que tem em Maringá, inclusive. Outro que é delivery, só tipo delivery takeaway. E eles queriam um lugar para testar esse modelo que chama Inside Kitchen, que é um modelo onde você coloca uma operação dentro de outra operação. Então, e essa operação pode ser doce, pode ser até, tipo, sei lá, uma hamburgueria que quer ter esse cardápio do Resendog. Enfim, então era um modelo que eles precisavam testar. E aí aconteceu, a gente ficou, tipo, 6 meses negociando, daí a gente inaugurou. E tem sido um sucesso, o pessoal tem gostado, foi muito bom pra gente porque complementa, né? Então, em um lugar só a pessoa come o lanche, come o doce. Às vezes a gente consegue ali fazer uma venda casada que a pessoa vem comer o doce, mas vê o lanche, também vê o lanche, já aproveita e leva o doce. Então, foi uma coisa muito para agregar mesmo o nome do Resende, né? Não preciso nem dizer, é muito forte. Então, isso também ajuda muito. E é isso, um pouco assim, resumindo tudo, é isso. O Resendog é só em Bandeirantes, não tem em Cornélio ainda, porque a gente faz a produção A gente em Bandeirantes tem a loja e a produção. Essa produção abastece a loja de Bandeirantes e a loja de Cornélio. E dentro dessa operação, no mesmo prédio, tem o Resendog. Então você chega ali para pedir o doce, por exemplo, vai ter o cardápio também do Resendog. A identidade visual a gente fez na lateral aqui e tal, não é junto ainda, porque a gente passou por um processo de rebrand faz 1 ano mais ou menos, mas a gente não terminou ainda de colocar tudo em prática. Mas então a gente fez para ter, né, aquela característica ali do Resendog, mas assim, o lugar em si, como a ideia é isso, sabe? É tipo ter um modelo dentro de outra operação. Então, o lugar em si é a cara da Mister. É mais um cardápio extra, assim. A ideia é essa, ter um cardápio extra. Ô, João, fala pra mim. Você falou pra nós que você ficou aí 3 anos na faculdade de arquitetura. Eu não acredito que
a faculdade possa ter te dado bagagem para você de gestão, né? A arquitetura é um outro Zero. segmento, deve ter te dado outro tipo de bagagem, mas não De para gerir o seu depressão. negócio. Não vamos entrar nesse detalhe, senão os alunos de Tem arquitetura... arquitetura aí? Temos arquitetura em EAD e no presencial. Nós Ah, temos os dois arquitetura é mara, modelos. gente. Eu tô brincando. Não, mas por que eu estou te perguntando isso? Porque, então, quer dizer que a sua bagagem de gestão, o que você sabe de gestão, como você gere tudo isso, é tudo autodidata? Como é que é isso? Fala um pouquinho disso para nós. Ó, eu acho uma coisa que eu sempre fui assim é saber onde você está pisando e como você está pisando, no sentido de eu sempre soube no que eu era bom e no que eu poderia ficar melhor, ou no que, enfim, eu poderia desenvolver, mas eu também sempre soube no que eu não era bom. Então, coisas que eu nunca fui bom. Matemática, por exemplo. Nunca fui bom em matemática. Então, quando eu fui, como eu disse, as coisas para mim foi muito acontecendo. Hoje eu vejo muita gente que, tipo assim, por conta de muita informação, já tem um modelo de negócio pronto na cabeça. Eu não. Eu comecei a fazer brownie na minha casa, daí eu fui ver a necessidade de abrir um CNPJ, que eu não sabia nem onde abrir um CNPJ. Eu lembro que eu cheguei no escritório de contabilidade para abrir, parecia sabe assim, quando você está com vergonha, parece que está fazendo uma coisa errada. E aí, depois eu fui saber o que era um escritório de contabilidade, para que servia. Enfim, então eu fui muito construindo isso. E a parte que eu digo sobre a gente se conhecer e saber o que a gente é bom e o que não é porque daí eu sempre busquei muita ajuda, assim. Mesmo quando eu não tinha recurso, então eu sempre busquei muita ajuda de, meu contador, eu vi algum jeito que, tipo, tá, você é contador meu e de mais várias empresas, mas tem alguma coisa que a gente pode ter uma parceria que é a mais, que eu posso chegar e sentar com você aqui uma vez na semana para você me ajudar com isso e aquilo, sabe? Então, assim, e já me aconteceram vários episódios por não saber sobre essa parte, sabe? Não entra tanto em gestão, mas eu fui notificado no começo por uma marca de São Paulo, tipo, gigante, um cara que é gigante, porque eu gostava da logo dele e eu fiz a logo igual. Então, assim, eu não sabia que existia registro de marca. Então, assim, eu copiei a logo do cara, o cara me notificou, então, assim, tipo, eu nem sabia nada disso. E aí eu fui aprendendo isso, mas, assim, eu fui me levantando no sentido de, tipo, as coisas foram acontecendo. Eu fui tendo muita gente que, tipo, durante esse processo eu vou ser eternamente grato. Mas era uma coisa assim que eu ia aprendendo conforme as coisas iam acontecendo e aprendendo, quebrando a cara. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo, que envolve a gestão, é que eu sou muito organizado. Muito organizado. Você teve que trocar, você teve que mexer na logo, teve que trocar ela por causa desse acionamento aí jurídico e tal. Você teve que fazer um reposicionamento da. Quando eu comecei a fazer os doces, eu precisava de um nome, né? Porque, é o Brown do João, o Brown do João. Até que em Bandeirantes você chegar e falar assim, quem que é o menino do Brown? É o João, o Brown do João. Então, assim, era o Brown do João, porque eu só fazia Brown quando eu comecei. E aí eu peguei e eu tenho uma amiga que o marido dela é jogador de futebol, e na época ele jogava no Corinthians, e ela morava em São Paulo. E ela, quando eles vinham para cá, que eles têm uma casa aqui, a gente ia na casa deles e sempre tinha sobremesa desse cara, que atende, tipo, o nome do cara é Stefan Bear. Ele atende, assim, a nata da nata, a nata de São Paulo. E eu sempre gostei muito do doce dele e também sempre gostei muito, assim, do tipo de doce que ele fazia, das embalagens. Ele é muito famoso pelas embalagens, enfim. E aí, a logo dele é uma silhueta dele e o nome, Stefan Bear. E eu achei muito legal a silhueta. Eu falava, nossa, que legal, uma coisa meio antiga, assim, a silhueta. Aí eu fui, o cara tirou a foto, fez a minha silhueta, mas assim, silhueta por silhueta fica igual, né? E no registro da marca dele era homem sombreado no círculo, no arabesco, ou seja, ninguém poderia usar aquilo.
E aí, quando nem existia Reels, gente, isso foi há 4 anos atrás. 4 anos, era aquele IGTV, lembra que tinha IGTV no Instagram? Eu postei um negócio lá e já era Mister Pão de Ló, então pra mim, nossa, era a minha logo perfeita, que é Mister, né? A silhueta, eu falei, nossa, arrasei. Aí, quando eu fui, nessa época do IGTV, eu falo, hoje em dia o povo fala de Reels viralizar, eu já tinha viralizado lá atrás. Eu postei esse vídeo, esse IGTV, deu 4 milhões de visualizações. Nessas 4 milhões de visualizações, era um vídeo assim sobre trabalho, não tinha nada a ver assim. Nessas 4 milhões de nessas 4 milhões de Uma visualizações, das visualizações foi ele. era Foi o ele. dono da marca. Não, e não é o ele é tipo assim, de uma família, você não tá entendendo? Ele é assim, é hobby. Então a notificação acho que foi 40 mil reais. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, se eu tivesse 40 mil hoje, nem Brown eu tava vendendo. E aí houve a notificação, a gente pegou, tinha que trocar, daí o que eu fiz? Houve a notificação, eu falei, gente, aí eu, né, fui no Stories, ai, gente, aconteceu isso. Daí entrou em contato comigo um monte de advogado, aí que eu fui entender que é advogado que faz e tudo mais. Então, assim, isso é uma situação. Então, todas as situações, assim, tipo, não necessariamente no perrengue, mas muita coisa assim, como eu comecei a fazer, que eu fui abrir um CNPJ, era porque o povo falava, nossa, se você comprar direto, você vai pagar mais barato no leite condensado. Daí eu, tá, mas como que eu faço para comprar direto? Ah, tem que abrir um CNPJ. Tá, mas onde eu abro o CNPJ? Porque assim, eu falo, a faculdade de arquitetura, pelo menos, óbvio que eu não fui lá aprender isso, mas assim, ensino médio, essas coisas, não te ensina nada disso. O ensino médio te ensina tudo, mas não tem, eu não lembro de ter aprendido no ensino médio como abrir uma empresa, por exemplo. Então, era uma coisa que quando... Pode falar. Pode continuar, pode completar. Então, era uma coisa que eu fui aprendendo, fui entendendo o que é imposto de renda. Não sabia. Então, eu fui assim, sabe aquele choque com a realidade adulta? Lembrar para você, tá terminando o prazo para declarar imposto de renda 2024. Tá? É semana, viu? Não, Cuidado, não mas agora esquece. eu tenho contador, agora tá tudo... Então tá bom, então beleza. Agora você não precisa se preocupar mais com isso. Vai, João. João, não, mas isso que ele falou é uma realidade, eu acho que é muito legal, porque quando a gente empreende muito novo, e eu comecei também muito novo, a gente vai nesse ditado popular, que é assim, não, abre um CNPJ que você vai pagar mais barato nas coisas. Que mentira, você não paga mais barato em nada, ninguém deixa você fazer cadastro, você vai abrir o cadastro. Você tem que comprar uns 6 meses à vista. Lá, não, você paga mais barato. Tem que comprar quantas latas? 3.827 latas pra você poder ter desconto de 10 centavos. Falar, eu prefiro comprar 2 latas aí sem abrir o CNPJ. Não, cara, e quando eu fui abrir o CNPJ, e aí eu ia no mercado, tava mais barato no mercado que o mercado comprava de container, e eu comprava 3 caixas. Isso é verdade, João. É verdade. Lembrei do meu irmão agora. Meu irmão tinha um bar, isso há muitos anos atrás. E aí, ele pegava o cara da Coca-Cola. Posso falar Coca-Cola? O processo veio no rapaz, ali 4 milhões. Né? O caminhão da Coca-Cola parava lá, ele pegava as Coca-Cola, descia lá tudo, a cerveja também. E aí ele ia no mercado, o caminhão tinha deixado mais caro para ele do que tava a promoção no mercado. Aí o que ele fez? Ele parou de pegar do caminhão. Ele ia direto no mercado. Mas é uma realidade que não nos contam. Ô João, duas perguntas. A primeira, se você não puder responder, tá tudo bem. Quem que era o jogador do Corinthians? Porque assim, aqui tem 2 corintianos, tá? A gente ficou curioso aqui. Ah, eu fiquei curioso. A hora que você falou, fiquei. Eu sou corintiano, eu já pensei, quem seria esse jogador do Corinthians que é de Bandeirantes? E um outro ponto que você também não sabe. Você falou assim, mas eu não gosto de matemática. O Daniel é professor justo de matemática. Eu sou professor de matemática, sou formado em matemática. Essa foi legal, né, João? Acabou com a matemática aqui, o Daniel. Eu detesto matemática até hoje. O jogador do Corinthians é o Nilmar. Nilmar era de Bandeirantes, eu ia falar esse nome. Por Sério quê? mesmo? Sério. Eu sabia que o Nilmar, porque eu conheço um cara aqui em Paranavaí que jogou com o Nilmar. Que é quem? Ele foi... não, é um professor nosso aqui, o João também conhece. É o Quintino, ele é um jogador, né? O Nilmar
é mais ou menos, eu acho que é mais ou menos da mesma idade dele hoje, né? O Nilmar já parou faz um tempinho, né? E eles jogaram juntos lá em Bandeirantes, quando o Nilmar começou. O Nilmar era juvenil, júnior, não sei o quê, e eles jogaram juntos lá. E ele tinha me falado já do Nilmar. Ele e a Laura, a esposa dele, são meus, nossa, amigos, 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 amigos. Bom, beleza. Já falamos do Corinthians, inclusive joga daqui a pouco. Nós estamos na expectativa, mas tudo bem. Como é que foi a sua ida pro digital? Porque eu acho que o que te ajudou muito, e aí eu tô falando de fora, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que o que te diferenciou de qualquer pessoa, claro, além da sua carisma, além do seu produto, foi o digital, porque você foi muito forte pro digital, tanto no TikTok, que é uma rede que a galera. Eu vejo que ela vem ganhando espaço, mas a galera ainda tem um pezinho atrás, não entende a força do TikTok, pelo menos a minha visão, olhando pro lado do marketing. Pode falar. TikTok é um lugar que eu só jogo lá, assim. Isso te dá um retorno, porque eu vejo que tem bastante pessoas ali que te acompanham. Eu não, e no Instagram você tem mais de 60 mil pessoas, então assim, você tem um público legal. Como que foi a tua ida? Como é que foi essa ideia? E antes de você empreender, você já ia pro digital? Não. Eu comecei no digital, assim, eu tinha na época, sei lá, uns 2.000 seguidores. E aí, assim, eu não. É assim, o Instagram é normal, de uma pessoa normal. Nunca fiz nada de. Nunca fiz um stories, assim, falando e tal. Essa pessoa que eu sou, eu sempre fui, assim, pessoalmente e tal. Eu sempre fui assim. Mas eu nunca fui o tímido quando ia apresentar trabalho, sabe? Então, assim, eu sempre fui. Mas eu nunca fui assim. Eu sempre gostei de rede social, de consumir, mas eu nunca me imaginei assim nesse lugar. E aí, quando eu fui para a internet, foi através. Porque assim, o primeiro lugar, meu primeiro outdoor foi o Instagram. Que quando eu fui fazer o brownie, fui começar a vender o brownie, eu chamei uma amiga minha. A história é bem. Essa história, gente, é o pobre quando ele quer, meu amor. Ninguém para o pobre quando ele quer. Eu peguei, fui, fiz o brownie, lindo, maravilhoso. Peguei uma tábua da minha casa que minha mãe cortava alho, tudo riscado assim, ó, com a faca. Coloquei o brownie nessa tábua. Peguei, fui lá no fundo da minha casa, no varal, peguei uma toalha de mesa branca, coloquei, que era o meu fundo, e chamei essa amiga minha para ela ir lá e tirar a foto minha segurando o brownie para eu postar. Gente, a partir de hoje e tal. Não. Por quê? O que eu sempre aprendi assim na vida e sempre percebi que isso é uma coisa assim que eu sempre analisei sobre a gente ser intencional em tudo que a gente faz. Então, assim, eu poderia jogar lá uma foto qualquer e falar, estou vendendo brownie. Não. Eu fiz tipo, um cenário. Quem olhou a foto falou, nossa, isso aqui é uma coisa. Teve um branding por trás disso aqui. E não, foi exatamente como eu tô falando para vocês. E aí, quando eu postei lá, começou os pedidos naturalmente serem por lá, porque foi o único lugar que eu tinha divulgado, né? Era o único jeito que eu tinha também de me comunicar, isso em 2020. O Instagram, óbvio, era muito forte e tal, mas eu nem pensava. E aí foi tudo ali. Daí o pessoal também, consequentemente, eu sempre fui intencional no produto ser bonito, porque a pessoa faz uma uma autopropaganda do seu produto. Então eu sempre fiz os produtos assim de forma que fosse muito assim, aquela coisa que a pessoa olha e fala, nossa, eu preciso tirar uma foto disso aqui. Então ali mesmo o pessoal já postava e o povo ia seguindo. E aí, quando eu comecei, dia 9 de fevereiro, foi o dia que eu postei essa foto. Deu uns 3 meses, 3, 4 meses, alguma coisa assim, começou a pandemia. Quando começou a pandemia, foi quando o digital daí explodiu mesmo. Porque, tipo, eu tomei base por Bandeirantes, que ninguém, assim, loja, comércio, nunca postava nada. Quando veio a pandemia, ou as pessoas se divulgavam na internet, ou se divulgavam na internet. Não tinha, começou aquela onda de live, enfim. E aí eu comecei, a minha diferença é que eu migrei nisso com o pessoal, só que eu já era muito comunicativo, então assim, para mim às vezes pareceu mais fácil do que realmente era, sabe? Mas é porque assim, era só ligar o celular, eu tenho muito mais vergonha de falar às vezes pessoalmente, que eu também não tenho,
do que para um celular, assim, porque o celular só tava o seu celular, eu não fico vendo muito esse negócio de, ai, tantas pessoas, não dá para você ter noção, né, quantas pessoas são, assim, pessoalmente. Então, eu não tenho muito isso. E aí foi muito acontecendo, assim, foi indo e eu fui ganhando seguidor, porque aí o pessoal começou a postar. E na pandemia, quando foi que a gente explodiu, assim, de crescer rápido na internet, foi porque o pessoal começou da região, né? Tava lá em casa, então rolava e sempre aparecia um brownie que alguém, fulano, ciclano comprava. Porque daí nessa época, quando eu comecei, pra vocês terem noção, o pessoal pedia na segunda para comer na outra segunda. Porque como eu fazia sozinho, então tinha uma fila de espera. Então, tipo, se eu conseguia fazer 50 brownies por dia, então era 50 na sexta, 50 no sábado, 50 no domingo, segunda. Daí, tipo assim, você pediu hoje, mas eu já tenho 50 até domingo. Daí o seu ficava para segunda. Então, você pedia hoje para eu te entregar na segunda. Então, foi muito assim durante um bom tempo. E aí foi quando eu tive um insight que eu falei assim, cara, muita gente da região pedindo, muita gente, muita gente. Eu falei, eu não consigo ir lá e atender todo mundo, mas eu consigo aumentar minha produção e eu consigo ver um jeito de atender essas pessoas. Aí eu fiz um post no Instagram que eu dizia assim, ó, você que perdeu o emprego na pandemia, você que tipo ganhava comissão e parou de ganhar comissão, precisa complementar a sua renda e tal. E é dessa cidade, entra em contato comigo que eu tenho uma oportunidade. E eu tinha sentado com a minha mãe e falei, mãe, vamos fazer uma revenda igual a revenda do Boticário. A gente vai ter as revendedoras do nosso brownie nas cidades, igual uma revenda do Boticário. As pessoas pediam com essas revendedoras, e aí depois essas revendedoras me passavam o pedido e era num dia fixo. Então, Andirá era na segunda. Cambará era na terça, Santo Antônio da Platina era na quarta, e assim ia. Então eu tinha uma representante que me representava ali naquela cidade, ela ficava encarregada, fazia um precinho para ela menor e ela ganhava o dela. E aí durante a pandemia, assim, 1 ano e meio, a gente atendeu 16 cidades semanalmente. A gente atendia, então, Bandeirantes e 16 cidades. Então, assim, Bandeirantes era na pandemia, só podia motoboy. A gente tinha, tipo, 5 motoboys que faziam as entregas dentro da cidade e mais essas 16 cidades que eram divididas em 6 dias. Então, assim, um dia era mais de uma cidade. Então, elas mandavam os pedidos e a gente fornecia. Então, foi bem esse processo, assim, sabe? Com a internet, com o crescimento, porque daí, imagina, a gente atendendo 16 cidades e dessas 16 cidades as pessoas postando e isso multiplicando de pessoas e aí foi acontecendo. Bom, ó, só uma curiosidade, tá? Eu vou fazer uma pergunta, só que antes eu queria fazer uma curiosidade. Meu filho, cara, ele faz um brownie maravilhoso. Eu não sei a qualidade do seu, mas o meu filho tem até uma página no Instagram. Depois eu vou falar pro João mandar o link para você. Chama Brownie do Giga, né? Ah, que legal, Brownie vou ver. do Giga. O nome dele é Guilherme, né? E o apelido dele, no meio dos amigos dele, é Giga. Então, nessa época de pandemia também, ele fez, mas ele fez assim, só com um cunho social, sabe? Tem um asilo aqui na cidade, ele queria fazer uma doação pro asilo, aí ele fez um monte de brownie e tal, e aí arrecadou um dinheiro, e aí foi lá no asilo levar pro pessoal lá, foi com esse cunho, né? Mas ele Legal. não tinha condição de escalar isso, porque ele está estudando, está fazendo medicina e tal, mas ele faz um brownie, cara, maravilhoso. Que Muito legal. bom. Já quero provar, hein? O Giga vai ficar com esse compromisso de fazer um brownie pra gente mandar pra você, para você testar. Ó, eu vi que o seu olho, cara, tem um brilho diferente. Quando você tá falando do seu negócio, você fala assim de um negócio, de uma forma assim, o que que você sente o que que faz o seu olho brilhar tanto quando você fala desse seu empreendimento tão novo, né? Tem 4 anos, você começou na pandemia. Nós estamos em 2024, né? Então tá tudo muito novo na sua cabeça, as coisas estão fervilhando. E aí eu queria emendar essa pergunta com outra, né? Até para a gente otimizar o nosso tempo aqui. O que que você prospecta para o seu negócio
para os próximos 2, 3, 4, 5 anos? Porque você já escalou ele. Você teve essa ideia da franquia, você já está com a outra perna agora do seu negócio e tal. Como é que você faz essa prospecção agora para os próximos anos desse seu negócio, que eu achei assim, fantástico? Ai, que bom. Então, eu sou muito apaixonado, eu descobri durante esses 4 anos que eu sou muito apaixonado por, eu acho que empreender no geral, sabe? E eu achava que foi assim que eu aprendi muito também. Eu achava que empreender era necessariamente ser um empresário. E eu não sou um empreendedor empresário. Eu sou um empreendedor, vamos dizer, artista. Eu gosto de empreender com coisas que eu consiga colocar ali o meu sentimento. Então, assim, hoje eu consigo ganhar dinheiro com a rede social, hoje eu consigo ganhar dinheiro com os meus produtos, porque, como eu disse, eu nunca fui aquela pessoa assim, eu preciso de um financeiro. Você vai ser meu gerente financeiro, tá bom. Quando vai pagar? O povo falava, você é louco? Eu falava, louco nada, meu filho. Louco é eu se eu não pagar e colocar um pé rapado ali dentro. Porque era uma parte que, assim, eu, João, tinha que gerir essa pessoa, né? Fazer a gestão dessa pessoa. Porém, não necessariamente, não era eu ali dentro que ia fazer o meu negócio chegar onde chegou, entendeu? É o João que colocava a mão na massa, era o João que as pessoas olhavam e falavam, nossa, esse doce aqui é criação do João. Porque, assim, a Mister, para mim, eu vim de uma família que é muito simples, assim. Eu sou filho único e tudo mais, mas, assim, uma família onde minha mãe sempre trabalhou no comércio da cidade, o meu pai, ele empreendeu de certa forma, mas, assim, aquela coisa, assim, da cidade, sabe? Nunca cresceu, a gente sempre morou de aluguel. Então, assim, tudo que me aconteceu com a Mister era muito fora da minha realidade. E viver em ambientes que não era o meu me fez querer fazer tudo que eu fiz, sabe, até aqui. Então, assim, hoje em dia eu vejo muito isso. A minha geração, as pessoas têm medo e também têm receio de, tipo, eu sou amigo do fulano porque o fulano... um exemplo é o Nil e a Laura, que são meus amigos, que eu conheci eles e a gente ficou muito amigo e eu não... Eles me apresentaram esse cara do doce, por exemplo. E não, eu não estava ali com eles para eles me darem algo, né? Era sempre assim, pela amizade, porque, né, a gente não tem como você levar uma coisa que não, né, vocês não se dão bem, mas também porque eu aprendia muito, né? Eles viviam numa realidade totalmente diferente da minha. E como que eu, que tenho uma realidade diferente, ia fazer isso? Trabalhando, né? É uma coisa que eu vejo muito na minha geração de hoje. Eu não sei, o povo joga tigrinho e acha que vai ficar milionário no tigrinho, entendeu? E aí olha o outro no Instagram e faz, nossa, mas pro outro é fácil. Não, para ele é fácil, pro fulano, pro ciclano, o outro que é filho de não sei o que. Então, assim, uma coisa por isso que eu sempre me comuniquei na internet, com a ideia de, não que a minha história seja exemplo, porque eu tenho muita coisa ainda para aprender, eu falo, eu sou um bebê ainda nesse mundo, mas, assim, a minha geração queima a cara, porque é uma geração totalmente, assim, não é uma regra, mas, e eu acho assim, hoje, não é que o meu brownie é o melhor, que a Mister Pão de Ló é a melhor, não tem nada a ver com isso, mas acaba que eu me destaco porque a galera da minha idade tá, sei lá, fumando pendrive e jogando tigrinho, entendeu? E culpando tudo e todos pelas coisas não darem certo. Então, assim, eu gosto de, tipo, eu sou muito brincalhão, mas eu também sou muito realista. Eu gosto de levar essa realidade, porque, assim, meu primeiro contato com empreender também foi meu primeiro contato de como realmente é a vida adulta. Como realmente é. Tipo, infelizmente, hoje em dia eu vejo isso com a internet, e hoje em dia, estando dentro da internet, conhecendo gente que vive da internet, o mais conhecido, hoje em dia, vence o melhor. Então, assim, pode ser que como que é o nome do seu filho mesmo? Perdão? É Guilherme, mas o Brownie é Brownie do Giga. Pode ser que o Brown do Giga é melhor que o meu. Entendeu? Mas o Giga tem outro foco. Entende? Então, assim, são muitas coisas que eu fui aprendendo e que eu pensava, meu, eu não posso guardar isso para mim.
né? Eu não posso, eu quero falar isso para as pessoas, eu quero me comunicar com as pessoas, eu quero que elas entendam que tá tudo bem você ser intencional, tá tudo bem você focar, tá tudo bem você abrir mão de alguma coisa por um propósito. Então eu sempre tento trazer isso. Eu tenho meus momentos do João que, sei lá, hoje não tanto, que eu tô um pouco mais caseiro, mas o João que sai, o João que isso, o João que aquilo, mas também, assim, o João responsável, o João que cumpre, o João que tem pessoas que dependem hoje do trabalho que né, o João precisa gerar ali para que aquelas pessoas tenham um trabalho. Então, assim, eu tento muito equilibrar, sabe? Eu tento muito fazer muito isso. E hoje, a Mister, a gente passou por um período bem difícil, assim, que é um período que eu nunca imaginei. A gente foi, tipo assim, de telão da Times Square, Nova York, a vamos fechar. Porque como a gente dependia, né, como qualquer outro negócio, a gente tinha muitos colaboradores e tudo mais. E eu sempre, como você disse, dá para ver que eu gosto do que eu faço. Então, para mim, por muito tempo, nunca foi um trabalho. Então, assim, eu estava fazendo uma coisa que eu gosto. Eu estava tendo reconhecimento, eu estava tendo retorno, eu estava fazendo uma coisa que, tipo, me fazia, tipo, vibrar. Eu estava construindo um futuro. Então, assim, para mim não era um trabalho, sabe? Não era uma coisa chata e tudo mais. E isso fez com que muitas pessoas que passaram pela história da Mister confundiram muitas coisas e para mim, assim, aqui era tipo, um exemplo, tá? Eu ficava doente, não precisava trazer atestado, um exemplo. E aí, não, tipo assim, como que eu tinha faturamento, ganhava plaquinha de, tipo, R$1 milhão anual. A gente participava de uma mentoria que, tipo, ganhava plaquinha lá, que, R$1 milhão anual, 1,5 milhão e tal. E, tipo, não tinha o processo de uma empresa. E aí foi quando, tipo assim, contador, assessoria jurídica começou a abrir meus olhos para isso. E aí a Flakes, que é uma doceria que bomba no Instagram, que eles hoje são muito conhecidos por pistache, tudo que tem lá é de pistache. Eles abriram uma mentoria individual. E eu falei, putz, é isso. Eu vou para essa mentoria não para aprender a fazer doce, eu vou para a mentoria para entender como que é o bastidor. Porque eu falo assim, todo mundo aqui trabalha. Se a gente for falar de trabalho, de empreender, a gente vai ter ali, né, muita coisa para falar. Mas é muito diferente você falar com pessoas que tipo, tem a ver com o que você faz, sabe? Então eu falei, nossa, é isso, vai ser cirúrgico. Então eu fui para São Paulo, fiquei 3 dias lá, tipo, foi uma imersão assim, era só eu e minha mãe com eles lá, os donos, o Léo, a Laura, a Mi, todo mundo. E aí foi quando eu voltei assim, sabe quando vira a sua chave e você fala, putz, cara, eu tô fazendo, tipo, muita coisa errada. É por isso que eu, tipo assim, na minha cozinha eu tenho 10, eu poderia ter 5. É porque o processo não tá assim, assim, assado. Enfim, foi o melhor investimento que eu fiz. Quando voltei de São Paulo, comecei a colocar as regras básicas, comecei a fazer muitas coisas assim diferentes, não foi da noite pro dia, mas em 30 dias iniciou a primeira pessoa que pediu a conta e em 40 dias a gente fez 14 rescisões, que as 14 foram as pessoas que pediram para sair. Então você imagina 3 operações, né? As 2 lojas de doce mais o Resendog. E dentro disso tudo a gente perdeu em 40 dias 14 pessoas. Então, assim, foi desesperador. Eu peguei e falei assim, ferrou. O que eu vou fazer agora, né? E aí a gente, porque né, não saiu todo mundo assim, os 14 saiu, então foi saindo 2 numa semana, 4 na outra semana, e a gente ainda naquela, não, a gente vai achar alguém para pôr, a gente vai achar alguém para pôr. Hora que eu vi em 40 dias eu tinha menos 14 pessoas, e graças a Deus meu problema não era o cliente, então a demanda ainda existia, e aí foi quando começou a virar totalmente ao contrário. Subiu para a cabeça, perdeu a qualidade. Enfim, então eu tinha que administrar tudo isso. Eu tinha que administrar o que estava rolando aqui dentro, eu tinha que administrar o que as pessoas estavam falando lá na internet, porque daí a partir do momento que você se expõe, a internet, gente, é uma terra lá de ninguém, tá? Lá o povo, eles falam mesmo o que eles querem falar, e eles acham que é assim. Então, assim, eu postava um produto. Era 50 comentários falando que, eu fui na loja e fui mal atendido,
tem que rever isso. E aí começou. E aí foi quando em dezembro eu falei, cara, eu sempre fui verdadeira, eu sempre me comuniquei, por que eu não tô comunicando com isso, sabe? Eu nunca tive vergonha, eu nunca tive nada disso. E aí foi quando eu fui pra internet e falei, olha, gente, aconteceram várias coisas, isso, não é uma coisa que justifica, né? Mas é só para vocês saberem, porque o que era a minha preocupação? Eu tinha medo das pessoas acharem mesmo que, sabe? Tipo, quando o negócio dá uma crescidinha e, tipo, perde a mão ali. E aí eu peguei e falei, a gente tá passando por isso e aquilo. Nessa época, já fazia ali uns 2 meses, então a gente tá falando aí 30 dias que eu comecei a pôr a casa em ordem, 40 dias que saiu as 14 pessoas, e mais ali uns 60 dias, que aí eu tava tentando administrar, colocava não dava certo, aquele rolo, não dava conta. E aí foi quando a gente pegou e eu fui, porque daí nisso as contas não paravam, a venda caindo, e eu não conseguia dar conta, porque daí a operação da Mister é de manhã e de tarde. E a operação do Resendog é à noite. Ou seja, eu entrava aqui 6 da manhã e saía meia-noite. Então a gente não conseguia dar conta para administrar tudo isso. Foi quando eu estrategicamente pensei, além de levar o que está rolando para as pessoas, para que as pessoas entendam que não perdeu a essência, eu vou levar já, tipo assim, junto com uma série. Ó, é o seguinte, está acontecendo isso, e a partir de hoje vocês vão me acompanhar em como eu vou fazer para não deixar o meu negócio falir. E foi quando eu comecei a postar vídeos diários no Reels, para o pessoal ali que realmente torcia, que entendia, acompanhar como que a gente, tipo assim, ia sair, sei lá, de 150 mil de dívidas que tinham acumulado ali por causa de tudo que estava acontecendo. Então foi muito legal, porque daí a gente começou a ser visto de outra forma, as pessoas começaram também, a gente conseguiu fermentar a cidade em relação aos empresários começarem a, tipo, meu Deus, eu também passei por isso, também aconteceu comigo, sabe? Então, assim, as pessoas começaram a, tipo, querer ajudar, aconselhar. Claro, tinha 1 milhão de haters, um monte de gente metendo pau, um monte de gente falando que era mentira, um monte de gente falando que era marketing e tudo mais. Mas, graças a Deus, a maioria das pessoas foi, tipo, a galera, assim, engajada. Se você entrar lá e ver os vídeos, o pessoal mandando ideia, o pessoal, tipo, nossa, tamo junto, você vai vencer e tal. E aí isso me deu muita força, que foi uma intenção, né? Não mentir em nada do que foi falado ali, mas isso me deu muita força para que quando eu começasse a fazer um plano de ação em relação a tudo, quem realmente torcia veio com a gente. Então, assim, eu comecei a fazer várias coisas e a galera veio junto. Então, hoje a gente está se reerguendo depois de tudo isso, né? Porque isso aí foi em janeiro, quando eu comecei a postar os vídeos. Então, muitas coisas aconteceram de lá para cá. Então, assim, eu falo, eu já tô... Eu acho que eu já tô, assim, já passei por várias fases do empreendedorismo. Eu acho, tem gente que fala assim, calma que ainda tem muita coisa, mas eu falo, olha, eu já passei por muita coisa dentro desse mundo do empreendedorismo. João, cara, como eu te falei, eu já te acompanhava um pouco, eu acompanhei esses episódios que você montou, né? Esses episódios como se fosse uma série, né? Mas essa fase aí, e eu acompanho e eu gosto muito dessa área do empreendedorismo, principalmente para jovem. Porque eu acho que, como você falou, a gente não tem esse direcionamento no ensino médio, pelo menos quem vem de escola pública, você não tem um manual que, ó, faça isso e tal. Pelo menos na minha época, a escola pública não ensinava a empreender. E para a gente poder partir para a parte 2 aqui do nosso podcast, eu queria só fazer uma analogia para os nossos alunos. Então, o João, na pandemia, foi onde acelerou o negócio dele, onde acelerou a sua empresa, como acelerou a Fatec. Porque nós, antes da pandemia, só para você também ter uma analogia, João, antes da pandemia nós éramos 300 alunos no EAD e 3 mil alunos no presencial. Hoje a Unifatec é 250 mil alunos. Então a gente também deu esse boom, e antes da pandemia nós tínhamos 6 polos. Pós-pandemia a gente tem 1.010, 1.015 polos. Meu Deus. E aí é o que a gente fala muito para quem quer empreender, para quem quer entrar nesse meio do empreendedorismo. É nas crises que a gente se reinventa. E você é prova disso. Você é prova disso, que foi nas crises que você se reinventou.
que a gente nunca vai saber de tudo, e eu tô fazendo essa analogia principalmente para quem tá em casa, porque às vezes o podcast vai fluindo e a gente não vai conseguindo fazer assimilando essas coisas. Que você teve a humildade de buscar uma ajuda de gestão, porque você, como você mesmo disse, pô, eu sou bom no processo, eu sei fazer minhas coisas, mas algo está errado nesse processo, porque eu tô tendo 10 pessoas numa cozinha e a pessoa lá opera com 5, não faz sentido. Então, assim, eu acho que isso mostra que você, de fato, é um empreendedor. Sim. É um empreendedor digital, como você falou, você até assimilou outra coisa, mas é um empreendedor e eu sempre falo isso, empreendedor não é quem tem empresa, empreendedor não é empresário. Para mim, tem muito empresário que não é empreendedor. Empreendedor, de fato, é empreender, é acreditar num sonho, é acreditar numa ideia, é colocar essa ideia em prática. E acho que você está nesse caminho. Eu também sou novo, um pouco mais velho que você, mas acredito que você está trilhando um caminho aí. E o Daniel fez uma pergunta que é bem legal. Você almeja muita coisa, você tem muita coisa. Eu vejo que o Resende, uma parceria legal pra caramba, é uma pessoa de nome, você está se tornando uma pessoa de nome, então acho que são fases aí. Mas eu queria fazer essa analogia para poder ir para a parte 2, porque a gente já está meio que estourado no tempo. É que eu falo muito, gente. Vocês vão me cortando aí. A gente fala isso, né? Quando o convidado é bom e o papo é bom, a gente não vê o tempo passar. E a gente tem esse problema, porque você também tá com 2 pessoas que gostam de ouvir e gostam de falar. Você ficar aqui, né, faz um podcast de 3 horas, mas a gente não pode porque a gente pode perder o emprego. Eu, né? Porque o dono da empresa é ele. A gente queria fazer perguntas rápidas com você. Respostas rápidas. Uma palavra, 2 palavras pra gente ver esse bate-bola. Tipo Marília Gabriela. Vamos lá. Tá. Vai lá, Marília. Vamos lá. Quebrou eu. Vamos lá. Vamos lá. Sua empresa é sinônimo de? Superação? Empreender pra você é? Um desafio diário. Um sonho, João. Um sonho? Sonho do João ou João empresário? Sonho particular ou... Olha, hoje eu tenho um sonho assim de viver do digital. Um defeito. Um defeito? Eu sou teimoso. Você quer, qual é a meta da Mister? Aonde você quer levar a Mister? Eu quero levar a Mister a nível Brasil, né? Vamos pensar nível Brasil, assim, pé no chão? Legal, legal. Um livro, João. O Segredo da Mente Milionária. Um filme. Um filme? Ai, eu sou zero filme. Nossa, eu não lembro a última vez que eu assisti um filme. Pode ser uma série. O que eu assisti eu não vou falar aqui. Nossa, nunca. Nossa, um filme? Ah, sei lá, Rei Leão, só pra falar um. Então tá. Boa. Bom, já que você conheceu o Nilmar, que nós dois somos corintianos, um time de futebol. Ah, eu vou falar o Inter, pelo Nil, porque ele é ídolo do Inter e eu fui em primeira vez no estádio por causa dele. Então vai ser o Inter. Você foi no estádio lá em Porto Alegre? Assisti-lo? Fui. Lá em Porto Alegre ele é muito rei lá, né? Então, a Laura, a esposa dele, é de lá. Então, se ela fazia aniversário, a gente ia pra lá. Ô, João, nossa parte final aqui, eu tenho mais 2 perguntas, o Daniel tem mais 2. O que o João, de 2024, com 26 anos, falaria pro João de 18 anos? Se pudesse dar um conselho. O João que estava terminando o ensino médio, sabe? Sem saber para onde fazer ia. Arquitetura. Pensando em ser arquiteto, o que você falaria pro João? Eu falaria pro João ter pé no chão. Eu falaria pro João ter paciência. E eu falaria pro João se escutar. Escutar mesmo ali o que sente, sabe? Eu acho que uma das coisas que me fez chegar até aqui foi me escutar mesmo, assim. Tipo, o que eu quero? Eu acho que falta isso, sabe? Falta a gente falar, tipo, o que eu quero? Não é o que minha mãe, meu pai, minha avó, meu namorado, minha namorada quer. Não, o que eu quero?
Então, eu acho que isso, assim, nesse período aí, eu fui meio... Eu não era muito pé no chão, sabe? Então, acho que eu falaria isso. João, uma frase, se você pudesse colocar no outdoor, para que todo mundo passasse, lesse, que frase você colocaria? Uma frase... Putz, uma frase... Olha, eu acho, tá, que eu vou falar uma que eu gosto muito, que inclusive você vai ver que, vocês olharem na Mister Bandeirante, Cornélio, a gente tem nas paredes da Mister essa frase que é um versículo da Bíblia que eu gosto muito, que é: aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, eu acho que não por estar só na Bíblia, mas também é uma coisa que eu acredito muito, assim, sabe? Que o tesouro da gente está realmente onde está o nosso coração. Então, por isso que hoje eu faço tudo com muita... Tudo que eu vou fazer, além da intenção, tem muito amor. Então, assim, isso transmite o resto, sabe? Às vezes as pessoas querem uma receita de bolo, então eu acho que isso transmite muito isso, assim, é onde está o seu coração. Sabe aquela de você só faz o que você quer fazer porque você gosta? É muito nítido isso, o que você gosta, o que você faz por obrigação. E eu acho que isso é a resposta para muita coisa. Legal, legal, muito boa. Gostei da sua frase. Gostei da Gostei. sua frase também. Essa semana eu escutei uma muito legal. Eu sou apaixonado por frases, João, de verdade. E eu sempre fico colocando elas no meu cotidiano, na minha vida, e depois eu fico guardando elas para quando eu for falar com os alunos, falar com os professores, sabe? E eu achei muito legal uma frase do Alice, Alice no País das Maravilhas. É, a hora que ela ela tá num dilema e aí ela queria saber o que precisa para ser feliz. Esse era o dilema da Alice. Não sei se você leu. Você leu, Alice? Você chegou? Sim, E aí a resposta que ela tem é: se cerque das pessoas que te fazem sorrir. E sim, aí sim você estará no País das Maravilhas, né? É muito legal isso. Ô, sim. João, ó, muito obrigado. Eu Obrigado gostei eu. demais de falar com você. Eu vou ficar muito feliz se você puder vir a Paranavaí, se você tiver condição de falar com os nossos alunos. Eu acho que você tem muito, 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 muito para entregar, para falar para eles, para compartilhar com essas pessoas que sabe que estão na universidade, mas às vezes o cara tá meio perdidão, assim, não sabe o que vai fazer da vida, para onde vai. E eu vou, junto com o João aqui, eu vou alinhar isso para a gente tentar te trazer aqui no segundo semestre. Mas aí, para Vamos, pode encerrar, contar comigo. antes das nossas considerações finais, eu sempre gosto de fazer uma pergunta para deixar a pessoa meio intrigado, sabe? Para deixar a pessoa pensando um pouco antes de falar. E eu, às vezes, mudo a pergunta final aqui, só pro João ficar bravo comigo, sabe? Porque a gente coloca no script e eu mudo. E eu vou mudar de novo hoje, né? Uma que eu não fiz ainda pros meus convidados aqui que fazem aqui. Minha pergunta é a seguinte: com certeza pessoas muito importantes passaram pela sua vida, algumas estão nessa dimensão e outras não estão mais nessa dimensão. Então a pergunta que eu queria fazer para o João Vitor é o seguinte: se você pudesse fazer uma ligação para o céu, escolher alguém para falar 1 minuto, falar 2 minutos de novo, alguma coisa que você não falou, alguma coisa que ficou para trás, para quem que você queria fazer uma ligação, João? Nossa, realmente é uma pergunta que a pessoa fica... Olha, não vou me esticar muito, mas a- eu falo que quando eu falo que eu passei por muita coisa, eu passei por muita coisa mesmo. E uma das coisas que a gente passou nesses anos aí dessa vida da Mister e tudo mais, é que a gente perdeu uma colaboradora. E a gente perdeu ela de uma forma assim, foi terrível, assim. Então, assim, era com certeza uma pessoa que hoje eu, de uma maneira que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu cuido da filha dela, que ela tem uma filha, então a gente cuida dessa filha dela até hoje. E, enfim, é uma coisa assim que me mexeu muito, assim, sabe? Então, com certeza seria para ela.
Que legal. João, agradeço. Eu que agradeço. Como a gente falou, né, que a gente consiga fazer esse encontro aí de você vir presencial, Sim. de jovem empreendedor a jovem empreendedor, de João para João. Sim. Parabéns pela tua jornada, pela tua caminhada. Como o Daniel falou, os olhos brilham quando você fala de empreendedorismo. Eu acho que é o futuro dessa geração. Você tem razão quando você se refere à questão da dificuldade dessa geração de empreender e tomara que eles consigam olhar em vocês, que são mais jovens, essa oportunidade de falar assim, não, eu posso empreender, eu posso ter a minha empresa, eu posso mudar. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que a gente pode mudar esse país. E a única forma de a gente mudar esse país é através da educação, é através do emprego, é através de você empreender, de você servir. O empreendedorismo é servir, né? Então, assim, parabéns pela tua jornada, pela tua empresa. Mostra o quanto você é um menino do bem, um menino que caminha. Fico feliz que você conseguiu dar a volta por cima aí. Como eu te falei, eu acompanhei, achei de fato que você iria fechar a sua empresa ali e ver que você tá bem, tá evoluindo, é muito legal. Então, agradeço por aceitar o nosso convite, em nome da Unifatec, em meu nome, enfim. E fica aí o convite para você vir visitar a gente, conhecer um pouquinho mais da instituição, conhecer os nossos alunos presencial. E que bom, cara. Que bom que você tá nesse caminho aí sensacional. Obrigado. Isso aí, João. Obrigado. Vir aqui pessoalmente aqui em Paranavaí para a gente bater um papo e ir até a sala de aula bater um papo com os alunos também, tá bom? Tá assumido o compromisso. Podem contar comigo e me esperar aí que eu vou com certeza. Obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade, pelo convite, eu adorei. E terão mais. Continuaremos. Beleza. Pessoal, Obrigado. Encerramos então o nosso episódio de hoje do Bora Falar de Negócios. Conhecemos um pouquinho da história do João Vitor e semana que vem temos um outro episódio aqui para todos vocês. Um abraço!